Em uma ilha isolada na costa escocesa, 3 faroleiros desapareceram sem deixar rastros. Esse fato ficou conhecido como o Mistério das Ilhas Flannan. O obscuro caso ocorrido em dezembro do ano de 1900 nas Ilhas Flannan deixou lacunas vazias e teorias conspiratórias que são debatidas até hoje. Afinal, o que aconteceu com Thomas Marshall, James Ducati e Donald MacArthur? O estranho caso na Ilhas Flannan, ou popularmente conhecida como a Ilha dos Sete Caçadores, que é uma cadeia de ilhas localizada ao largo da costa oeste da Escócia. Dentre elas está a Ilha Eilean Mor, que por ser a mais alta foi escolhida em 1899 para abrigar o farol. Toda essa região era tomada por neblinas densas, mar tortuoso e muito violento, e por conta disso todos os navios perdiam suas referências e se chocavam nas rochas das ilhas. O farol ajudaria aos navios a localizar-se e isso evitaria esses acidentes. No início de 1900 o farol ficou pronto, medindo cerca de 23 metros de altura, emitindo uma luz que piscava 2 vezes a cada 30 segundos, podendo ser visto a mais de 30 quilômetros de distância. Com a tecnologia daquele ano, o farol era a vapor, tendo que ser alimentado por carvão periodicamente. Então o farol tinha na sua base uma casa completa com quartos, banheiro, cozinha e sala, onde um grupo de 3 homens que eram designados a cuidar do farol, ali ficavam hospedados. A troca de turno desses 3 homens eram a cada 14 dias através de um barco que vinha da costa, que retiravam os 3 homens que estavam no farol e deixava novos suprimentos e também um novo grupo de pessoas. No dia 7 de dezembro de 1900 desembarcaram nesse farol o experiente James Ducati, que era o zelador do farol, junto com Donald MacArthur, que era o segundo zelador ocasional, e com Thomas Marshall, que era um segundo assistente. Desembarcaram no farol para fazerem seus turnos durante 14 dias, seriam retirados somente 21 de dezembro. Na realidade, os homens eram praticamente presos na Ilha do Farol, onde não tinha internet, não tinha televisão e não tinha muito o que fazer para o tempo passar. A única coisa que eles tinham era um jogo de baralho para distrair-se. Eles tinham que manter o farol limpo, organizado e funcionando. Os suplementos que recebiam era somente o básico. Eles precisavam pescar e manter uma horta, de onde tiravam o restante para sua alimentação. Enquanto um dormia, 2 mantinham a vigilância durante a noite. Em caso de emergência, bastava içar uma bandeira no mastro. No dia 12 foi notado que a luz do farol tinha apagado por alguns momentos e depois voltou a funcionar corretamente. No dia seguinte o farol voltou a se apagar, e naquele dia o mar estava muito agitado e a luz do farol era necessária para orientar os navios. Pelo que se conta historicamente, o navio transatlântico Arctur teria passado perto das Ilhas Flannan no dia 15 de dezembro de 1900. Nesse momento, a tripulação notou que algo estava errado na região. O farol estava apagado. Dias depois, essa notícia acabou sendo repassada para o Northern Lighthouse Board, órgão que administrava os faróis na Escócia. Rapidamente, a instituição enviou uma equipe de investigação para saber mais sobre o caso. Um navio de socorro chegou em Flannan, comandado pelo marinheiro Jim Harvey. Ao atracar na região, Harvey sinalizou com a buzina do navio e disparou um sinalizador para o céu, porém não obteve qualquer tipo de resposta. Joseph Moore, um faroleiro que estava em serviço na época, foi enviado à costa para averiguar a situação. Mais tarde, ele relatou que teve uma sensação imediata de mau presságio no momento em que pôs os pés na ilha e subiu o penhasco íngreme até o farol. Entretanto, quando Harvey e sua equipe chegaram, ficou claro que algo realmente estava errado. Afinal, nenhuma das preparações normais do cais de desembarque havia sido feita. O mastro não estava hasteado, a luz do farol estava apagada e, quando o capitão tocou a buzina e acionou um sinalizador para atrair a atenção dos faroleiros, não obteve nenhuma resposta. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando Moore desceu da embarcação e entrou na íngreme escadaria que levava ao farol, relatando uma sensação abrangente de pavor. Lá, constatou que o portão do local estava trancado e no saguão de entrada do farol faltavam 2 dos 3 casacos que costumavam ficar ali. No interior da casa, a mesa da cozinha continha pratos de carne, batatas e picles. Além do mais, uma das cadeiras estava virada,
como se a pessoa que estava ali sentada estivesse saído com pressa. Para deixar o cenário ainda mais enigmático, o relógio da parede havia parado ao marcar as 2 horas. Essas pistas apenas levaram a mais perguntas. Por que um dos guardiões teria saído sem o casaco e, por falar nisso, por que os 3 teriam saído juntos? Isso era proibido, pois alguém precisava ocupar o cargo o tempo todo, então algo incomum deve tê-los atraído. Sem encontrá-los, Harvey enviou um telegrama para a sede do conselho responsável pelos faróis. Com isso, dias depois, Robert Muirhead, supervisor do conselho que recrutou os 3 faroleiros, chegou ao local para ajudar na busca. Entretanto, nem mesmo com sua participação o paradeiro dos 3 homens foi encontrado, embora outros detalhes tenham sido revelados sobre os dias que antecederam o sumiço. Ao analisar o diário do farol, Muirhead percebeu que as anotações feitas eram um tanto quanto incomuns, isso para não dizer bizarras. No dia 12 de dezembro, Thomas Marshall disse que presenciou ventos fortes como nunca vi antes em 20 anos. O segundo assistente também relatou que o líder do grupo, James Ducati, estava muito quieto, e que Donald Arthur estava chorando, o que era algo bem peculiar para um homem com reputação de durão. O relato do dia seguinte também é bem estranho. Nele, Marshall relatou mais detalhes da tempestade e escreveu que os 3 estavam rezando para que a tempestade passasse, mesmo estando a 45 metros acima do nível do mar e em um dos lugares mais seguros da região. A parte mais estranha de tudo isso é que, segundo as previsões meteorológicas do local, não houve nenhuma tempestade na região nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Na verdade, o tempo estava calmo e um forte vendaval só iria atingir o local apenas 2 dias depois do relatado. Entretanto, tudo parece acabar no dia 15, quando houve o último registro. A tempestade acabou, mar calmo, Deus está acima de tudo, escreveu. Com isso, especulações sobre o ocorrido correram soltas entre quem presenciou as buscas. Seria algo sobrenatural? Os faroleiros sofreram o ataque de criaturas marinhas gigantes? Houve um assassinato? Ataque de aliens? Bom, para Muirhead a explicação é muito mais normal do que se possam pensar, com base em mais pistas encontradas do lado de fora do farol, como cordas, que geralmente eram mantidas em uma caixa marrom a 20 metros acima da plataforma em um guindaste de suprimentos, espalhadas pelas rochas. O supervisor deduziu que um caixote caiu do farol e que, ao tentarem recuperá-lo, uma forte e inesperada onda chegou e arrastou os 3 para o mar. Mas essa explicação jamais deixou as pessoas completamente satisfeitas, principalmente com as lacunas que não foram consideradas, como a falta de corpos, as condições supostamente calmas e a vasta experiência dos faroleiros em casos como esse. Especula-se que eles tentaram se defender de algo ou alguma coisa estranha ou tenham entrado em transe ficando sob o comando de algo sobrenatural. O que restou sobre o caso foram inúmeras teorias, além do relato de outros faroleiros que trabalharam no local nos anos posteriores, que alegaram ouvir vozes gritando os nomes de Thomas Marshall, James Ducati e Donald MacArthur. Esse mistério se mantém até os dias atuais. 2 filmes foram feitos baseados nessas histórias reais dos faroleiros. O Farol é um filme em preto e branco de 2019, do gênero terror psicológico, dirigido por Robert Eggers e co-escrito por Max Eggers. O outro filme, Mistério do Farol, que foi lançado originalmente em 2018, passou a fazer muito sucesso ao estrear no catálogo brasileiro da Netflix. A produção britânica mistura elementos de drama e terror psicológico, dirigida por Christopher Nyholm. E você, o que acha que aconteceu com os faroleiros? Deixa nos comentários a sua opinião. Até a próxima!